Cuidado com o espírito de Jezabel dentro da igreja. Jezabel? Mas quem era Jezabel? E espírito dentro da igreja? Como assim? É isso mesmo, espírito de Jezabel dentro da igreja. Meu nome é Ulisses Pereira e você está no canal Libertos pela Verdade. E hoje vamos aprender quem era Jezabel e o porquê devemos ter cuidado dentro da igreja. Para a gente entender melhor, a gente vai ter como base o texto de Apocalipse 2, versículo 18 até o versículo 20. Diz assim: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, quem tem seus olhos como chama de fogo e os pés reluzentes, semelhantes a um latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência, e que tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Mas tenho contra ti que tolerais Jezabel, mulher que se diz profetiza e ensina e engana os meus servos, para que se prostituem e comam dos sacrifícios da idolatria. Para entender melhor esse texto, vamos descobrir quem era Tiatira. Tiatira era uma cidade da Ásia Menor, conhecida por seus sindicatos de tintureiros. Muitos cristãos provavelmente participavam desses grupos, que envolviam práticas pagãs e rituais idólatras. Isso gerava um grande desafio em manter a fé em Cristo. Ou seja, Tiatira era uma igreja que estava em idolatria, que estava em pecado, que estava no erro. E por que isso aconteceu? Espiritualmente falando, muitos dentro dessa igreja estavam crescendo em ter zelo com a obra do Senhor, em ter cuidado das coisas de Deus, mas tinha um pequeno ponto que estava desagradando a Deus. E Deus, ele reconhece que a gente faz de bom, reconhece, como ele começa falando: eu conheço as tuas obras, conheço que você tem feito de bom, conheço que você é uma igreja que tem se esforçado, mas eu tenho uma coisa contra ti. E qual era essa coisa que Jesus tinha contra a igreja? O problema de Tiatira é que era uma igreja que tolerava o engano espiritual, no caso, a Jezabel. E quem era Jezabel? Jezabel é representado como espírito de manipulação, espírito de idolatria, de engano e de sedução sexual. Por que ele usa Jezabel como exemplo? Quem era Jezabel? Jezabel, no Antigo Testamento, era uma mulher que ensinava coisas dentro da igreja, práticas idólatras, pagãs e imorais, né? Ou seja, essa mulher enganava os servos de Deus e transformava em servos de Baal. Transformava servos do diabo, do inimigo. Mas Deus, ele é bom, ele permite que as pessoas se arrependam. Ele vai dizer nos versículos mais à frente: dê-lhe tempo para que se arrependesse dos seus maus caminhos. E quem seria Jezabel hoje no nosso tempo falando? Jezabel seria os falsos profetas, seriam os enganadores, aqueles enviados pelo inimigo para distorcer a palavra de Deus. E você tem que ter cuidado com isso dentro da sua igreja, dentro de onde você congrega. Se você está vendo que o pastor está falando, que o seu missionário está falando, não está condizendo com a Bíblia, você pega a palavra de Deus, mostra a ele e fala que ele está errado. Se mesmo assim ele continuar no erro, você se afasta porque tem alguma coisa errada aí. E Jesus, ele não tolera isso, o engano de suas ovelhas, porque a Bíblia vai dizer que tem lobos vestidos em pele de cordeiro. Sim, infelizmente, meus irmãos, no tempo que nós vivemos hoje, tem muita gente enganando aqueles que são verdadeiramente adoradores, aqueles que vão de coração sincero, quebrantado, contrito diante da presença de Deus. E muitos se aproveitam disso para ganhar dinheiro, para ganhar fama, riquezas e bens materiais dessa terra, que são coisas vãs, são coisas passageiras, que não vão durar. E é por isso que você tem que ter cuidado com o espírito de Jezabel, que nós chamamos dentro das igrejas. Mas Ulisses, como é que isso pode me afetar dentro da minha casa? Então vamos lá. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você está ouvindo a palavra de Deus errada, fora dela, se você está ouvindo distorcida, pessoas que pegam apenas textos curtíssimos da Bíblia para fazer o que bem querem, o que bem entendem, sabe? Isso vai minando a sua fé e vai te destruindo aos poucos, vai tirando a sua moralidade, vai te tirando dos princípios de Deus, dos padrões bíblicos, da presença do Senhor.
E como que você tem que ter cuidado dentro Mas beleza, como é que eu tenho que ter cuidado com esse espírito? Você tem que ter cuidado com esse espírito porque uma pessoa falando uma coisa na tua vida, aquilo fica na tua mente e você começa a ser enganado pelo espírito do engano, espírito de Jezabel. E isso acaba te minando, acaba te corrompendo aos poucos, sem você perceber. Pode vir através de inflar o ego, de falar, nossa, como você é cheio da palavra, como você é cheio da presença de Deus, meu irmão. Nossa, que bênção, entendeu? Sendo que Jesus, ele disse uma coisa, que temos que nos fazer uns menores do que os outros. Ou seja, temos que lavar os pés de uns aos outros, porque Jesus foi humilde. E se a pessoa está inflando muito o seu ego, você tem que ter cuidado, porque isso pode acabar te tirando e te distanciando da presença do Espírito Santo de Deus. Cuidado com alguma profecia que vocês ouvirem, cuidado com alguma coisa. Eu não estou falando que não é para vocês escutarem, que não é para vocês dar crédito. Escutem, mas orem ao Senhor, clamem ao Senhor, pede direcionamento ao Senhor, porque muitas pessoas querem enganar, muitas pessoas falam do que o coração está cheio. E o coração do homem é falho e enganoso. A Bíblia diz, onde tiveres o teu coração, ali também estará o teu tesouro. Então qual é a intenção do coração da pessoa? Será que é verdade? Será que realmente é de Deus? E como que eu vou saber que é de Deus? Busca Ele, ora a Ele, clama ao Senhor e Ele vai te responder. A Bíblia diz, clama a mim e responder, que eu não posso ser enganado, estudando a Bíblia, lendo a palavra de Deus. Porque nos últimos dias, muitos virão e dirão, eu sou o Messias, sendo que eu não sou. A palavra de hoje é, Jezabel estar na sua casa, Jezabel estar na sua igreja, cuidado, porque você pode estar sendo enganado e influenciado por hostes espirituais malignas. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe.